O tempo está começando mais uma vez o programa Lições da Bíblia. Eu estava ansioso por chegar esse momento, porque no programa de hoje nós chegamos na última fase desta temporada, em que ao longo de 13 semanas, 12 semanas para ser mais preciso, nós estudamos sobre o tema de Esdras e Neemias, dois personagens bíblicos extraordinários, dois livros da Bíblia importantíssimos para entendermos quem Deus é, o que foi que Ele fez pelo seu povo e o seu grande e imenso poder. O tema desta semana, para fecharmos com chave de ouro, é um estudo que faremos com os nossos convidados a respeito da liderança. Líderes em Israel. Vamos estudar a vida de alguns líderes, tirarmos lições importantes dos pontos positivos, negativos, da vida desses líderes que possam nos nortear nos dias em que vivemos, que é tão importante termos boas referências para sermos pessoas, aquelas pessoas que Deus tanto deseja que nós sejamos. Quero agradecer a você pela sua audiência durante toda essa temporada e te convidar já para a próxima temporada, onde vamos estudar um tema lindo da Bíblia, que é o livro de Daniel. E a gente tem uma novidade, que na próxima temporada, o autor do nosso manual de estudos é um brasileiro, é um doutor em teologia, é o doutor Elias Brasil. Vai ser um tema incrível que vamos estudar juntos aqui no programa Lições da Bíblia a partir da próxima semana, tá certo? Então já estou dizendo já no começo do programa de hoje, para a gente não se esquecer de lá no final fazer essa menção tão importante a respeito do nosso autor do manual de estudos e do tema também que vamos estudar. Para fecharmos então com chave de ouro, nós estamos com dois convidados aqui nos estúdios da Novo Tempo, que já são conhecidos aqui dos amigos do Lições da Bíblia e da TV. Tenho o prazer de receber aqui o pastor Felipe Amorim, ele que está apresentando o programa Fé para Hoje, não é, pastor? Aqui na TV Novo Tempo. Exatamente. Dentre outras coisas que você faz na rádio e internet. Muito bem-vindo, pastor. Uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, pastor Lanz. É uma alegria estar de novo com o senhor aqui, estar com os amigos da TV Novo Tempo e a gente vai discutir sobre a Bíblia aqui e aprender mais. É verdade. Muito obrigado aí. Você chegou recentemente aqui na Novo Tempo e o programa Fé para Hoje está muito bonito. Parabéns. Muito obrigado. Tem sido uma bênção para todos os telespectadores, eu tenho certeza. Né? Amém. Amém. Também tenho o prazer de receber a Mayara Costa. Ela já veio várias vezes aqui no programa, já participou de outros programas aqui da TV. A Mayara, ela é consultora da Escola Bíblica. Está sempre atendendo ali as pessoas, aqueles que ligam, telefonam, com dúvidas bíblicas. Bem-vinda, Mayara. Prazer recebê-la. Agradeço a oportunidade, de poder voltar no Lições. E eu até fiquei feliz quando eu vi que era o pastor Felipe, porque tivemos a oportunidade de gravarmos uma temporada do Código Aberto juntos. Foi uma experiência muito bacana, na época. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com o pastor Felipe, com você de novo e com os telespectadores. Legal, obrigado, Mayara. Vai ser uma bênção, então, o programa de hoje. Eu quero começar com uma oração, convidar aqui o pastor Felipe que ore para a gente. Ore aí em casa também, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos a Tua palavra em nossas mãos. Agora vamos estudá-la, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora, pela última vez nesta temporada, o pastor Hiri Moscala, que é o autor do nosso manual de estudos. God is God of leadership. Deus é o Deus da liderança e Ele quer que nós sigamos a sua liderança. Ele quer que seus líderes sejam líderes realmente transformados. A lição trata das diferentes qualidades dos líderes. Mas, sabe, às vezes os líderes cometem equívocos. Até mesmo Esdras e Neemias, apesar de terem sido ótimos líderes, nem sempre foram bem-sucedidos. Você pode ler as lutas que eles tiveram.
Você observa esse cenário onde as pessoas estavam voltando para um estilo de vida naturalmente problemático. Eles estavam sempre voltando, sempre errando, até os líderes. Mas eles eram líderes que temiam ao Senhor. Isso é crucial para nós. Que estejamos sempre abertos para Deus, deixando Ele ser Deus em nossas vidas, para nos mudar, nos transformar, para assim podermos ser líderes conforme o coração dele. Você pode estudar por você mesmo essa crucial e muito importante característica do líder. Mas para que os líderes tenham um impacto duradouro, duas coisas são cruciais. Sempre a mudança na vida, na nossa vida, ou na vida de outros, vem quando esses dois ingredientes estão juntos. São eles o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. E quando o Espírito de Deus e a Palavra de Deus vêm juntas, a vida real acontece. Foi exatamente assim no começo, no tempo da criação. Quando você lê o começo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e 10 vezes no estudo da criação, você lê, e Deus disse. Então, você vê o Espírito de Deus. Mas a Palavra de Deus, somada a isso, qual foi o resultado? Vida. Vida física. Na nossa vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Somente quando a Palavra de Deus é aceita sob a influência do Espírito Santo, então a vida verdadeira brilha em nossa vida. Um exemplo muito bom disso está nos livros de Esdras e Neemias. Quando essas duas coisas estão juntas, a mudança real acontece. Também no livro de Ezequiel, no capítulo 37 do profeta Ezequiel, quando fala sobre os ossos secos, e como esses ossos secos eles passam a viver? Bem, a primeira coisa que o profeta Ezequiel teve que fazer foi profetizar, ou seja, falar a palavra de Deus para esses ossos. Assim diz o Senhor. E qual foi o resultado? Todos esses ossos estavam se juntando, mas não havia vida neles. A palavra de Deus traz ordem, traz conhecimento e intuições, mas a vida verdadeira vem através do Espírito Santo. Depois que Ezequiel viu que o Espírito do Senhor estava indo para esses ossos, então, quando a palavra de Deus e o Espírito de Deus se conectaram, esses ossos secos viveram. O meu desejo é que ao você estudar a Palavra de Deus, você deixe Deus ser Deus em sua vida e que o Espírito Santo realmente mude você, te transforme e que você esteja aberto à liderança do Espírito Santo, que você possa ser um líder verdadeiro na Igreja de Deus e que você esteja cheio de vida. Somente aqueles liderados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus e também podem ser líderes significativos e fiéis na sua igreja. Com essa introdução do pastor Hiri Moscala, nós começamos então o programa dessa semana. O pastor falou sobre liderança, líderes em Israel. É incrível como Deus sempre contou com os seres humanos que pudessem segurar o estandarte da verdade, da palavra, homens e mulheres a quem Deus confiava muito, não é, Mayara? Sim, pastor. Essa lição ela é muito especial porque ela mostra que Deus ele nunca desistiu da humanidade, que ele nunca desistiu do seu projeto inicial para a humanidade. Né? Quando a gente volta lá para o livro de Gênesis, do capítulo 1, nós vemos que Deus ele cria um ser humano, né, para ser o seu reflexo, né, o reflexo do seu caráter, ser sua imagem, ser a sua semelhança. Vimos que ele dá tudo que esse ser humano precisa para que isso se torne possível, mas vemos que a história da humanidade ela sofre, né, um desvio de curso, o pecado entra, mas Deus não desiste, ele continua fazendo a sua aliança com a humanidade. E quando a gente chega em Israel, nós percebemos que é vontade de Deus se apresentar para as demais nações, e aí ele chama uma nação para ser dele, e ele gostaria muito, né, quando aquela nação fosse chamada, que ali pudesse ser o reino dele na terra. Então, os reis, né, os líderes em Israel, eles deveriam ser essa representatividade divina, não apenas para a nação, mas também para as nações vizinhas. Interessante, né, Felipe, isso porque Deus chama um povo, né? E esse povo precisava ter liderança. Como é que vai caminhar, não é? Num regime
como eles viviam, né? É um regime teocrático. Então Deus era a referência, mas e humanamente? Quem que seria a referência, né? Eu acho isso interessante demais, porque Deus é sábio e Deus, ele é soberano. Ele poderia ter escolhido outro tipo de liderança para o seu povo. Ele poderia muito bem ter escolhido se apresentar para o povo e dizer, olha, vai ser assim, e sei lá, uma vez por semana ele viria dar as regras e voltaria de novo. Mas Deus escolheu seres humanos para que fossem seus representantes e seus líderes aqui na Terra, né? Agora, há uma coisa interessante, Deus sempre colocou um pré-requisito para escolher esses seus líderes. Esses líderes teriam que ser homens que estivessem pautados pela palavra de Deus. Porque era só assim que esses líderes poderiam liderar de maneira segura. Se você tivesse um líder lá, como existiram vários, né, que deveriam ser homens de Deus, mas não foram, acabariam desgraçando o povo, como aconteceu. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Vamos até estudar um pouco sobre isso, né? Um dos requisitos que Deus sempre colocou para os seus líderes naquele tempo e hoje é que sejam homens e mulheres que estejam pautados pela palavra de Deus, que é o nosso único caminho seguro. Perfeito. Isso aumenta a nossa responsabilidade demais, né? Aumenta a responsabilidade do líder, né? Ele é representante de Deus também, é muito observado, e a forma como ele conduz. Então, isso aumenta muito a responsabilidade de um líder espiritual, né? Aumenta, e o tipo de liderança que o líder ele tem que ter, tem que ser uma liderança que está baseada em alguém. E esse alguém, para quem é cristão, é o próprio Cristo. Então, é uma responsabilidade enorme, primeiro, se dizer cristão, e segundo, se dizer líder, né? Cristão. Porque o tipo de liderança que vai ter que ser exercida foi a mesma que Jesus exerceu. Exatamente. Agora, por outro lado, pastor, estar baseado em Cristo e na sua palavra traz uma certa facilidade para a liderança. Por quê? Porque as decisões que eu vou tomar, eu posso colocá-las todas na conta de Deus, né? Eu tenho uma determinada situação, e eu preciso tomar uma decisão sobre aquela situação, eu sou o líder daquele povo, daquela igreja, sei lá. Então, se eu sou um líder baseado na Bíblia, eu posso dizer, olha, essa decisão vai ser assim, porque Deus apresentou-se assim na Bíblia. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, por outro lado, se eu estou baseado na palavra, a conta dessa liderança vai ser atribuída a Deus e não a mim. Exato. Eu fiquei bastante impressionado aqui com o nosso manual, quando ele fala sobre a influência do líder. Não importa se a gente está vendo o líder nos dias de hoje ou nos tempos bíblicos, mas o fato é que o líder tem o poder para direcionar o povo para o bem ou para o mal, Sim. para o caminho certo ou errado. Não é? E a gente tem vários exemplos aqui no nosso manual de estudos, especialmente aqui na parte de domingo, de líderes, né? Líderes em Israel que tinham talento, mas fizeram coisas ruins aos olhos de Deus, outros coisas boas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, por exemplo, Roboão, Maiara. Pastor, Roboão, ele era filho, né, de Salomão. Salomão foi o terceiro rei na dinastia davídica, né? Enquanto estava dentro da dinastia davídica, ali com Salomão no poder, o reino ainda estava unido em 12 tribos. Só que aqui, né, Roboão está para assumir o poder e a nação faz um pedido para ele, né? Encarecidamente eles pedem para que Roboão pegue leve, né, com os impostos, pegue leve com o governo, porque o governo de Salomão já tinha sido muito difícil para o povo. Aí Roboão vai se aconselhar com os sábios da cidade, os sábios que tinham convivido com o pai dele, que conheceram o governo do pai dele até melhor do que ele mesmo. Disseram para ele, ouve o povo, né, afrouxa um pouco a rédea, diminui os impostos, né, atende à solicitação da sua nação. Mas aí ele se sentiu bem incomodado e foi pedir conselho para os jovens, e os jovens disseram nada. Aumenta. Diz para o povo que o seu dedo mindinho vai ser mais grosso que o braço direito do seu pai, ou seja, que você vai fazer mais, vai ser mais duro, vai ser pior do que o seu próprio pai. E aí a nação aqui, ela se revolta, e aí é onde a gente tem a divisão, né, das tribos. Pois é, você vê que há uma decisão errada, né? Quando a gente ouve a pessoa errada, dá nisso, né? E por vaidade, né? Vaidade. Dá a entender o texto bíblico que foi por uma questão de envaidecimento que ele toma essa decisão. Na verdade, ele queria se mostrar independente do pai dele, do governo do pai dele. Eu tenho o meu próprio governo. Né? Agora, era um cara inseguro, né? Era. E a gente vê agora claramente o resultado que dá quando você não ouve a palavra de Deus e as pessoas estão ligadas à palavra de Deus. A impressão que a gente tem no texto bíblico
é que esses sábios que estavam ligados a Salomão, os mais velhos, eles deram um conselho que era um conselho divino, né? Era um conselho que vinha direto do pensamento de Deus. E os mais jovens, talvez pelo ímpeto da juventude, pelo afastamento da palavra de Deus, disseram para ele aumentar os impostos. Então, quando a gente se afasta, isso acontece lá em Israel, como o senhor falou, ou aqui nos nossos dias, quando a gente se afasta da vontade de Deus para nós, o resultado sempre é ruim. E essa é uma coisa que a gente precisa atentar. Você que está aí em casa escutando a gente, quando você se afasta da palavra de Deus, o resultado sempre é ruim na sua vida. E a gente vê isso no caso de Roboão e de Acabe também, que é falado aqui, e de outros personagens. Exatamente, exatamente. Temos um outro personagem, e aí eu peço para o pastor fazer um comentário, e depois a Mayara pode complementar, sobre Pedro. É um outro líder da igreja. Aí como você vê a liderança desse homem aí? Então, Pedro aqui, especialmente no capítulo 15 de Atos, quando ele vai liderar ali o concílio junto com outros apóstolos, ele se mostra um líder bastante espiritual, né? Diferente de Roboão. Agora, o que eu acho interessante demais em Pedro é que ele nem sempre foi assim, né? Se você voltar um pouquinho antes, Pedro era aquele homem impetuoso, que falava o que vinha na cabeça e que pegou numa espada para acertar na cabeça do soldado lá. Parece que aquela experiência da negação de Jesus mudou muito, né, a vida dele. Aquilo. Mas em algum momento a chave virou e Pedro percebeu que precisava depender mais de Cristo, depender mais de Deus. E aí você percebe o efeito na liderança de Pedro. Veja, Pedro não estava liderando quaisquer pessoas aqui, ele estava liderando os discípulos, os apóstolos. E ele lidera o concílio primitiva ali. Ele lidera o concílio de tal forma que esse concílio foi um divisor de águas na igreja primitiva. Deixa eu faz o seu comentário e a gente vai para o intervalo. Pode ir. Rapidinho, é que a experiência marcante que Pedro teve aqui, que ajudou a influenciar positivamente esse concílio, foi o derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá na casa de Cornélio. Sim. Porque o assunto discutido aqui ainda era em relação aos gentios. Sim. Então, como Pedro teve uma experiência de perto, vendo o que é que Deus pode fazer na vida de um gentio também, que Deus não faz acepção de pessoas, então isso o ajudou a influenciar positivamente a igreja naquele contexto para receber de braços abertos os gentios. E nesse concílio, os gentios foram aceitos, no grupo dos cristãos também. Que bom, né? Na nossa Igreja Cristã Primitiva. Nós vamos para um rápido intervalo e vocês também não perdem por esperar o segundo bloco do programa de hoje. Foi bem rápido o nosso intervalo, já estamos de volta. Obrigado porque você continua aí acompanhando a nossa conversa aqui com o pastor Felipe Amorim e a Mayara Costa, amigos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, produzindo conteúdos e sendo relevantes aí para vocês que estão em casa também. Eu aproveito para oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia. A Mayara, que trabalha lá na Escola Bíblica, não é, Mayara? Isso aí, pastor. Você pode falar também a respeito dessa série Princípios comigo, porque essa série Princípios, Mayara, que eu gosto muito, é uma das mais antigas aqui da Novo Tempo, não é? Sim. Mas como as pessoas gostam dela. É porque ela é bem completa e os assuntos que foram tratados nessa revista são assuntos que não saem de moda nunca, vamos dizer assim. Verdade. Então você vai encontrar aí falando a respeito da criação, falando a respeito do estado do homem na morte. Você vai encontrar, inclusive, uma entrevista de alguém que foi um dia envolvido com o espiritualismo e descobriu algumas coisas e ele vai contar a experiência dele aí também. Então essa revista é uma revista muito boa. Muito boa, e eu quero oferecê-la para você que nunca pediu um curso bíblico, por exemplo, aqui para Novo Tempo. Ligue em horário comercial para o telefone que está em sua tela, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Alguém lá do grupo da Escola Bíblica vai te atender, vai poder fazer o seu cadastramento, seu nome, endereço, etc. E aí nós vamos mandar sem nenhum custo para você, nem pelo material, nem pelo envio, para que você tenha o conhecimento da palavra de Deus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus Cristo, e isso é muito importante para todos nós. Então está aí a dica para você poder estudar a Bíblia ou através do nosso site, como você também pode ver aí na sua tela, você pode solicitar esse curso bíblico para você. Estamos estudando sobre liderança, e especialmente a liderança em Israel, alguns personagens bíblicos sobre os quais estamos conversando nesse aspecto da liderança, sua influência, os rumos que deram para o povo. Já vimos aqui sobre Roboão, Pedro, mas também temos o personagem Josias, Mayara. Sim, Josias ele foi rei, né? E ao que tudo indica, a leitura
da referência bíblica que ele foi um bom rei. E ele reestabeleceu em Israel, ele trouxe de volta o livro da aliança, que estava, engraçado, né, perdido dentro do templo, diz o texto, e ele traz de volta e faz a leitura pública do livro da aliança, provavelmente as leis que estavam em Deuteronômio ali, principalmente a partir do capítulo 26 até o 28, e ele conclama novamente uma vida, né, uma espiritualidade para o povo de Israel. Muito legal. E ele foi o rei mais jovem de Israel, né? Sim, Josias começou a governar, era uma criança ainda, né? 8 anos, né? 8 anos de Mas idade. foi bem assessorado, né? Porque Sim. foi um bom rei, né? Foi bem assessorado. E a liderança de Josias está toda baseada nessa questão. Você vê, quando Josias encontra o livro da lei, é como se ele tivesse encontrado o maior tesouro do mundo. E ele não guardou só para si. Ele conclama o povo e ele faz uma leitura pública do livro da aliança, como se ele estivesse dizendo assim, olha, não estava sendo assim, mas a partir de agora, essa nação vai ser regida por esse livro. Que belo. Eu acho que por isso, olha, eu tenho certeza que foi por isso que Josias foi um excelente rei. Porque todo o seu reinado esteve baseado na legislação que fazia alguém ter sucesso e que faz alguém ter sucesso, que é a palavra de Deus. Nessa temporada estudamos 2 líderes extraordinários, Esdras e Neemias, e no tempo de Esdras eles pediram para que o povo de Israel, depois de reconstruído o muro, etc., assim, leia a Bíblia para a gente. Leia a Bíblia. Leiam os livros da lei aí, e ele leu, e o povo se emocionou, se reconsagrou. Leitura da palavra é muito importante, Josias fez um grande trabalho. Esse é um dos trabalhos da Novo Tempo aqui, né? Já que a gente está na equipe da Novo Tempo. Claro. É oferecer para as pessoas o acesso à palavra de Deus. Se você, como foi falado aqui do curso Princípios, nós temos vários cursos, você pode ligar para a escola bíblica, porque é a palavra de Deus que liberta a gente, como o próprio Jesus falou. Exatamente. Outro personagem, eu começo com o pastor Felipe. Você começou com Josias, ele vai para Débora. Como podemos analisar aqui a liderança de Débora? Pastor? Olha, eu gosto demais da história de Débora, porque e eu vou tocar num assunto aqui que não está na lição, mas eu acho importante tocar, porque alguns grupos se acham revolucionários hoje por valorizar a figura da mulher. Aí você vai para a Bíblia e a figura da mulher já era valorizada por Deus muito tempo antes. Verdade. Você vê aqui Débora, né? Débora era uma profetisa. No tempo dos juízes, né? Está em Juízes capítulo 4 essa história. E Débora era uma mulher extremamente respeitada. Eu gosto do texto bíblico aqui, eu até abri, quando Baraque está levando o exército para a guerra, e ele diz aqui no versículo 8, capítulo 4, versículo 8, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. É como se o chefe do exército dizendo assim, olha, os soldados estão todos aí, mas se essa mulher não for com a gente não vai. Então, a liderança espiritual de Débora era um negócio assim impressionante. Ela era representante de Deus, né? Ele de queria novo, que Deus fosse com ele. A gente não tem como fugir desse ponto. Por que ela era tão forte? Porque ela estava unida a Deus, que dava força a ela. Interessante que havia outros juízes na época, havia outros profetas, mas Baraque foi procurar justamente por ela, por conta dessa liderança espiritual que ela exercia. Pelo Espírito exatamente. Mesmo, né? Movida pelo Espírito Santo. E não tinha medo, né? Dá a entender aí que o exército estava um pouquinho amedrontado com a situação, né? Com o iminente conflito, né? Com o iminente perigo, né? Risco de morte, enfim. Ir contra um exército inimigo deve ser uma coisa muito tensa. Mas ela falou, não fica com medo não, vamos. Não, quem deu força para todos os soldados foi ela, né? Vamos lá. É isso mesmo. E ela falou, não fica preocupado com o rei deles não, porque não vai morrer na mão de nenhuma de vocês não. É outra mulher que vai dar um jeitinho nele, pode ficar tranquilo. É isso aí. Uma vez um amigo me disse assim, a Débora foi uma coach do exército, e nada de coach, ela foi iluminada, foi inspirada pelo Espírito Santo, meu amigo. Mulher de Deus mesmo. Pois é. É isso mesmo. Acabe era mimado, né? Eu estava lendo esse texto aqui, gente. E tinha problema, eu quero a né? vinha. Mas eu não vou te dar a vinha, a herança dos meus pais. Voltou para casa e não comeu. Meu Deus. Aí Jezabel fala, o que está acontecendo com esse homem, gente? Mas quem é que governa Israel, afinal de contas, né? Você quer a vinha? Tá bom, Acabezinho, eu vou trazer a vinha para você. A gente sabe o problema. E a história revela que nem era Acabe que governava Israel, era Jezabel. Era Jezabel que estava governando. Né? Ela conspira contra Nadab. Não é Nadab. Nadab não. Nabote, isso. Conspira contra Nabote, escreve cartas em nome de Acabe. Só que se ela fazia isso, é porque o rei dava abertura. Claro que dava. Porque se nós conhecemos bem a história, como era a monarquia naquela época, a rainha, vamos dizer assim, ela não tinha tanta voz assim.
para ela ter muita voz, o rei tinha que dar essa abertura. Então, Acabe ele mandou matar Nabote, né? Na verdade, ela né? Em nome dele. Exatamente. Só depois que ele terminou de lamentar, né? Que ele parou lá com a cena que ele estava fazendo lá, e aí que chega aos ouvidos dele que Nabote havia morrido. E agora poderia ser dele, aí ele levanta, come, troca de roupa, fica feliz. Né? E você vê o simbolismo espiritual que tem por trás disso, porque Acabe era o representante, ou pelo menos teoricamente, era o representante do Deus de Israel. E Jezabel era uma adoradora de Baal. Então, na verdade, quem estava governando Israel era Baal. Através de Jezabel. E isso mostra todas as consequências, a gente entende, né? Exato. Porque você vê toda aquela história com Elias e tudo mais, porque não era Deus que estava governando, era Baal, e aí vem todas as consequências ruins disso. Bom, a gente pegou aqui alguns personagens que o nosso manual de estudos trouxe para a gente, né? Estamos estudando com vocês. Mas a gente sabe que temos muitos outros líderes de Israel que poderíamos estudar aqui, foram apenas alguns que foram pensados. Porém, alguns líderes fizeram mal aos olhos do Senhor. É interessante que, mesmo às vezes a gente trabalhando para o Senhor, a gente pode fazer mal aos olhos do Senhor, né? Como é que a gente pode entender isso? Temos alguns textos aqui. E os textos que está mencionado no guia de estudos aqui, ainda continua dentro da parentela, inclusive, de alguns desses que nós já mencionamos. Né? Sim, perfeito. E é interessante que a Bíblia ali, por exemplo, lá em 1 Reis 15, 26 e 34, quando ela menciona o personagem que está ali, ela explica o que ela está querendo dizer com fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o texto lá vai dizer que ele continuou vivendo nos mesmos pecados do pai. Então, se o pai já tinha sido um mau rei, aquele filho que agora subiu ao trono continuava seguindo os caminhos, seguindo as obras do pai. Perdia a referência. Perdia a referência. E eu acho interessante isso aqui, porque às vezes a gente faz coisas na nossa vida e a gente coloca isso na conta dos nossos pais, né? Eu sou assim, ou eu sou assado, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, porque foi assim que eu aprendi toda a minha vida. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão, porque nós não somos obrigados a viver debaixo da herança genética que a gente recebeu, quer por influência ou quer por genética. A decisão é da pessoa, né? Exatamente. Ela não precisa dar sequência àquela maldade toda. Essa história do determinismo genético é muito interessante, né? Porque aquela velha síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Exatamente. Mas diante do ponto de vista de Deus, na cosmovisão cristã, isso não funciona. Claro. Porque Deus transformou pessoas que tinham uma genética muito ruim. Eu falei de Pedro aqui já, mas João, você vê o apóstolo João, que era o filho do trovão e depois lá nas cartas chamando o discípulo do amor. Exatamente. Então não existe um determinismo genético tão forte que Deus não possa transformar. Então entenda que essa história de eu viver nesse determinismo genético é fazer mal, é fazer o mal aos olhos do Senhor. Exatamente. Então isso é algo que a gente precisa parar e se analisar hoje, porque às vezes a gente tem um discurso piedoso, mas a nossa vida, na verdade, é má aos olhos do Senhor, por causa justamente das escolhas que nós estamos fazendo. Mas o que me choca é, por exemplo, a história de Anás e Caifás, lá nos evangelhos. Rapaz, os homens eram sumos sacerdotes, eles comandavam o povo, né, escolhido de Deus. Mas eles se tornaram muito insensíveis, muito duros, muito cruéis, mentirosos. Né? É que a posição eclesiástica não é igual à posição espiritual. Né? É isso. Você pode ter uma posição eclesiástica de destaque, você pode ser um líder na igreja, na comunidade religiosa, e não estar em ligação com Deus. Exato. E aí, quando a gente não está em ligação com Deus, a gente até atinge posições sociais, eclesiásticas altas, mas a nossa espiritualidade está lá embaixo, que é o caso desses dois homens, Anás e Caifás. Eles eram líderes religiosos, mas que não tinham nada de religião do ponto de vista da palavra, da religação com Deus. Aí você observa que não havia isso. Primeiro, só o fato de terem dois sumos sacerdotes oficiando já demonstrava corrupção. Já mostra que eles já chegaram ao sumo sacerdócio de alguma forma que não foi determinada por Deus anteriormente. Exatamente. E aí você vê toda a conspiração feita, né? Isso aqui também me chama muita atenção, pastor, porque às vezes nós somos muito conspiratórios.
E a gente precisa entender que a conspiração é uma coisa que não vem de Deus. Aliás, matou, né? Matou quando ele esteve nessa terra. Exato. Então, o que a gente é capaz de fazer... Foi o que Lúcifer fez no céu, Exato. Né? Fez uma conspiração contra Deus. O que a gente é capaz de fazer para poder alcançar determinados cargos, às vezes dentro da igreja, vamos dizer assim? O que a gente é capaz de fazer? Como a gente conspira? Né? Como a gente move uma peça daqui, move uma dali, manipula para poder chegar aonde a gente quer chegar. Exatamente. E aí a vontade de Deus, ela fica onde, né? Exatamente. A busca pelo poder, se ela não tiver Deus por detrás, o poder de Deus na vida, fica um poder humano. Aí se torna pecado. Né? Isso é bastante sério, bastante importante. Você, quando frequenta a sua igreja, quando vai à sua igreja, procure agir de forma sincera, íntegra, honesta. Não busque lá na sua igreja local ser acima dos seus irmãos. Seja um servo. Não é? Se nós não formos servos, não temos lugar no reino. Sim, exatamente. Não temos lugar no reino. Aquele que quer ser o primeiro, seja o que sirva. Exato, exatamente. Vocês acreditam que a nossa liderança, então, de acordo com essas histórias que a gente viu aqui, elas têm o potencial de elevar ou desanimar as pessoas na caminhada cristã? Sim, demais. E isso deve ser uma preocupação nossa, né? Todos nós, pastor, lideramos um pequeno ou um grande grupo de pessoas, influenciamos um pequeno ou um grande grupo de pessoas. Às vezes a gente consegue influenciar a nossa família, às vezes a gente tem uma função que consegue influenciar alguém mais, ou um grupo maior. E a gente precisa se ligar nessas coisas, porque a nossa influência, como a gente olha aqui para esses homens da Bíblia, ela pode levar a gente para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. E a gente entende pelo texto bíblico que nós seremos responsabilizados pela nossa boa ou má influência. Claro. Nós ganharemos elogios de Deus se influenciarmos para o bem, ou poderemos ser castigados como os homens foram castigados se influenciarmos para o mal. Exato. É uma frase que está no livro Pequeno Príncipe, que diz que nós somos responsáveis por aqueles a quem cativamos. E tem uma outra frase que eu li também, que diz o seguinte, que nós não sejamos responsáveis por despertar o que há de pior nas pessoas. O ideal é que as pessoas, ao saírem da nossa presença, saíssem melhor do que quando chegaram. O nosso manual de estudos tem uma frase que eu achei linda, que diz que os líderes espirituais são aqueles que influenciam os outros na direção de Deus. Sim. Se você influencia juvenis, jovens, adultos, numa outra direção que não seja de Deus, tem que repensar a liderança. E aí, pastor, temos tempo ainda? Temos. A gente acaba chegando numa conclusão. Liderança espiritual não tem a ver com o cargo que se ocupa. Exato. Porque eu posso muito bem influenciar pessoas para mais perto de Deus, ou Exatamente. seja, ter uma liderança espiritual sem necessariamente ser o líder da comunidade espiritual, da comunidade religiosa. E isso é mais importante, né? Como o senhor falou de Anás e Caifás. É muito melhor uma pessoa que não tem o cargo, mas é um líder espiritual, do que uma pessoa que tem o cargo e não é líder espiritual. Perfeito, é isso mesmo. Então dá para entender que a liderança espiritual, ela é um estilo de vida. Se ela é um estilo de vida, ela faz parte do ser, ela faz parte do caráter. Exatamente, exatamente. Bom, o nosso tempo está estourando de novo aqui no bloco, mas eu quero deixar para o bloco seguinte um estudo sobre esses dois líderes que ao longo desse trimestre nós estudamos aqui no Lições da Bíblia, Esdras e Neemias, porque eles foram os grandes líderes ali naquele período de Israel. É o que a gente vai aprender juntos, já, no próximo bloco e o último bloco do programa de hoje, e o último bloco dessa temporada também. De volta com o programa, estamos aqui conversando com o pastor Felipe Amorim, a Mayara Costa, sobre a liderança em Israel. E aí, ao longo desse trimestre todo, dessa temporada, a gente estudou muito a liderança de Esdras e Neemias, homens movidos pelo Espírito Santo, que estavam vivendo uma vida tranquila lá em Babilônia, o centro do mundo da época, com muito desenvolvimento, recursos financeiros, mas Deus trabalhou no coração deles para que eles voltassem e reconstruíssem lá Jerusalém, os muros, renovassem o templo, pudessem voltar com os serviços do santuário, e eles fizeram a obra que Deus queria que eles fizessem. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho.
foram homens corajosos. E o tema aqui do nosso manual para agora é coragem e poder, e a gente pode ver Neemias capítulo 4, versos 7 a 23, como Neemias demonstrou coragem ali diante de Deus em fazer tudo o que ele precisava. Mas o que me chama a atenção é que Neemias pediu que eles enfrentassem até os inimigos, reconstruíssem os muros, pegassem na espada, mas reagissem contra os inimigos. Mas ele não ficou escondido atrás da porta, deixando os rapazes morrerem lá. Ele foi junto para a guerra. Ele poderia ter feito o papel de um bom chefe, né? Exatamente. Vou delegar aqui o que cada um tem que fazer. Chefe é uma coisa, líder é outra. Eu vou delegar aqui o que vocês têm que fazer, mas aí vão lá, façam. Exatamente. Né? É que eu tenho umas coisas para resolver, eu vou ficar por aqui. Exato. Ali no escritório. Depois que morrer a metade, eu apareço. Mas eles não foram assim. Não, Neemias foi incrível, não, né? Esdras também. Neemias me chama tanta atenção dele porque ele motivou, ele encorajou, ele lutou. E é interessante que quando você vai, por exemplo, para Neemias capítulo 2, quando você começa a conhecer quem é Neemias, ele tinha uma alta posição, né? Ele trabalhava, a função que ele tinha trabalhando para Xerxes não era qualquer um que fazia. O copeiro era sempre um oficial do reino, ele era oficial. Ele tinha que provar a comida, a bebida do rei para ver se não estava envenenada, né? E se tivesse envenenado, conselheiro do reino. Quem iria levar a culpa do envenenamento seria ele? Claro. Entendeu? Então ele já era de confiança de Xerxes, e é interessante que lá em Neemias capítulo 2 mostra que ele começa a sofrer por um lugar que provavelmente ele não conheceu, porque provavelmente Neemias tenha nascido em Babilônia, ele não tenha sido levado em cativeiro. Então ele começa a sofrer por um lugar que ele não conheceu, talvez por pessoas que ele não tenha conhecido, eu digo aquelas que ficaram lá. Uhum. E ele se incomoda por descobrir como é que está a condição da sua cidade, já tendo pessoas de volta do cativeiro lá. É porque Esdras tinha ido, né? E as notícias que chegaram eram boas. Ele estava enfrentando oposição. Difícil. O cara fica inflamado. Falou, não, eu vou lá. E foi o que aconteceu. E ele deixou o emprego dele. Ele tinha muita coragem, né? Muita coragem. Veja que quando ele sai, o rei pergunta assim, de quanto tempo você vai precisar? A ideia que passa é assim, olha, você é importante aqui em Babilônia. Era um homem de Deus que fazia diferença num reino pagão. Né? Exato. Mas por que Neemias tinha tanta coragem? Eu sempre gosto de usar uma metáfora, uma historinha do meu filho. Né? O meu filho, quando ele era menor, ele tinha medo de se aproximar das galinhas. A gente morava no IAESC, que é o internato lá em Santa Catarina, e tinha assim a fazendinha, e ele gostava de ficar de longe. Aí ele dizia assim, papai, me dá a mão. E quando eu dava a mão para ele, ele ia bem perto da cerca. Porque segurando na mão do pai, então ele tinha coragem de se aproximar daquilo que ele tinha medo, que eram as galinhas. Eu sempre gosto de pensar em Neemias e também em Esdras como alguém que segurava a mão do pai. Porque não é assim, eu não sei se vocês já participaram de guerra, eu nunca participei, mas assim, vamos para a guerra, não é assim, né? Mas assim, segurando na mão do pai, Neemias foi, reconstruiu os muros, enfrentou o exército. E tem um texto sobre Esdras aqui que eu acho muito lindo. No capítulo 7, versículos 8, 9 e 10, diz assim, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Veja quem eram esses homens. Você tinha Esdras, que era o sacerdote, Neemias, que era o governador. Era um escriba, né? Um escriba, E Neemias, um poderoso na área política também. Mas aqui estava o segredo deles, entendeu? Eles sabiam em quem podiam confiar, e por isso eles tinham coragem, tinham poder. Exatamente. Extraordinário, hein? Tem até um texto que ele diz assim, né? Ele pede para Deus, não me deixa, né? Não me deixa. Não me deixa, porque se o Senhor me deixar... Porque sem Deus não tem coragem. Não me deixa. Então a coragem não vinha deles, né? Não era uma coisa inerente deles. Se você porque... observar, uma loucura o que eles estavam para fazer. Porque um copeiro não é um guerreiro. Não. E um escriba também não. Um escriba também não. Mas eles iam no nome do Senhor. E então eles se tornaram guerreiros. Né? A forma como eles incendiaram aqueles que estavam movidos pela mesma causa, mas talvez desanimados pelas dificuldades e oposições que havia se levantado para a reconstrução de Jerusalém.
eles motivam, eles se organizam, falar, vocês não são homens de guerra, mas agora vai ser, porque nós precisamos terminar isso daqui, porque é para a honra do nosso Deus. Exato. Então, Eles eram homens tão respeitados que a gente estudou isso em semanas anteriores, você deve se lembrar disso. Eles levaram recursos financeiros doados lá pelo país em que eles estavam, levaram pessoas de toda sorte, levaram levitas, eles levaram tudo o que precisavam para poderem fazer a obra lá. Só que a caminhada era longa, foram meses até chegar lá. Eles iam a pé, né? Eles não tinham carro, não tinham nada. Então era uma caminhada longa, perigosa, eles poderiam morrer nessa caminhada, eles não eram guerreiros como nós falamos, mas eles foram na coragem e no poder de Deus. Fizeram uma obra incalculável. A obra que eles fizeram foi grandiosa. Sim. E aí tem uma frase aqui, na parte de quarta-feira, no terceiro parágrafo, na metade ali, se você tem o seu manual em mãos, por isso que é sempre bom você ter o seu manual com você, diz assim: grandes líderes creem em algo maior que o comum e o medíocre. Então Deus, Ele não exige nada menos da gente do que a excelência. Sim. Medíocre não é coisa para Deus, o Deus do universo. Então tudo que a gente faz tem que ser excelente. Esse é um princípio bíblico. Deuteronômio 28 diz que o povo de Deus é cabeça e não cauda. E lá em Provérbios, e agora não me lembro a referência, mas diz assim que Deus colocará em posições de vantagem aqueles que se dedicam com excelência ao seu trabalho. Então, é esperado do povo de Deus que nós sejamos os melhores naquilo que nós fazemos. Exato. E quando eu olho para Neemias e Esdras, veja que eles eram líderes espirituais, mas eles trabalharam com reconstrução de muro. Eles trabalharam com liderança de exército. A ideia que me passa é que um líder espiritual, ele recebe de Deus a capacidade de ser excelente, de ser capaz em todas as áreas. Até em áreas que ele não tem tanta habilidade. Exatamente. Mas ele então, precisava desenvolver. Neemias, como o senhor falou, não era um guerreiro, mas ele organizou um exército. Ele não era um guerreiro, mas ele colocou espada na mão do povo. O povo colocava tijolo com a mão e estava com a espada na outra mão. E ele ensinou a atacar o inimigo. Exatamente. O básico, pelo menos, né? O intensivão ali. Intensivão. Existe essa totalidade do trabalho, essa amplitude do trabalho que Deus dá a capacidade para todos aqueles que se entregam a Ele. Eles fizeram reforma espiritual e também fizeram reforma do muro, né? Então as duas áreas foram... Um começou a reforma do muro, o outro chegou e terminou, digamos, exatamente. o que precisava ser terminado, né? Em 52 dias. Então, é interessante que você, quando lê sobre Zorobabel já tinha voltado fazia um tempão. Anos e anos. Ele levou a maior leva, né? Zorobabel levou em torno de 50 mil exilados, Esdras 6 mil e Neemias o restante. E nada, como assim? Já faz quase 100 anos que vocês estão aí e o negócio não sai, não anda, não, peraí, eu preciso resolver aí. Quando Neemias saiu... Ele chega em 52 dias, veja o poder da liderança. Sabe, as pessoas que têm esse dom da liderança ou que estão na liderança precisam se preocupar em ser essa boa influência. Claro. Né, pastor? Porque é a oportunidade que nós temos de levar pessoas para perto do propósito de Deus. E veja que coisa nobre, não é? Exato. Você está à frente de um grupo pequeno ou grande e você fazer com que essas pessoas se aproximem daquilo que Deus planejou para elas. Exatamente. Um detalhe que me chama a atenção é que Neemias tinha um cargo elevado e devia ter um excelente salário. Sim. Se analisarmos bem, ele morava no palácio. Ele morava no palácio. Ele tinha um salário dos mais altos dos dias de hoje, né? Então, ele é convidado a fazer uma obra. Na verdade, ele só recebeu notícias. Tudo indica que pode ter sido até um irmão carnal dele, o Anani, né? Que falou as notícias ali para ele. Ele ficou tão desesperado que ele sai do trabalho. Então, não foi para lá motivado por dinheiro, por salário, por posição. Pelo contrário, humanamente falando, ele foi rebaixado. Mas a obra que ele fez foi divina. Mais risco, né? Ele foi rebaixado e ele sabia que ele estava indo para um lugar que estava cheio de problemas. Cheio de problemas. Inimigos, Sambalate, Tobias, né? Os caras fazendo campanha contra. Foi difícil a situação. Os próprios samaritanos, que a princípio estavam a favor e depois que não foi aceita a proposta deles, se tornaram opositores. Sambalate estava por trás disso, né? Agora, essa é uma característica interessante de Neemias, que o senhor mencionou, a humildade dele, né? Porque ele amava tanto o povo que, para ele,
tanto fazia ser o número 1 do reino, estar ali perto do rei, ou estar pegando espada em tijolo para reconstruir o reino. Ele era humilde o suficiente para aceitar a vontade de Deus para a vida dele. O sentido do nome Neemias, né? Aquele que consola. Aquele que consola. Então, ele já era um consolador, né? E ser consolador não é fácil. Não é fácil. E lindo, hein? O sentido do nome dele realmente nos faz pensar na grande influência que ele teve, que ele realmente foi um consolador daquele povo, que teve a sua autoestima resgatada, etc. Né? Foi realmente espetacular. Se você considerar o valor espiritual de Jerusalém como cidade, ele reconstruiu vamos dizer assim, o símbolo do poder de Deus na terra. Né? Jerusalém era uma cidade que simbolizava o reino de Deus na terra naquele contexto. E ele veio restaurar também esse simbolismo de Deus como o Senhor da terra. Exatamente. Bom, ele tinha temperamento forte, ele tinha uma personalidade também bem forte, um temperamento firme, mas ele não se colocava acima das pessoas. E quando a gente fala em liderança, você pode ter um temperamento que for, mas se você se coloca acima daquele que trabalha com você, daquele que está do seu lado, é o princípio da tua ruína. É isso mesmo. Pastor, é o princípio da tua ruína. O senhor falando aí, e eu estava pensando nisso. Hoje a gente tem essa onda aí de treinamento de liderança, de coach e tal, e você ouve muito falar da tal da liderança servidora. É o que há é a última moda nas palestras de liderança servidora. E alguns falam disso como se fosse uma novidade descoberta em 2019. Aí você vai para... Eu acho isso fantástico na Bíblia. A Bíblia é um livro atual espetacular. A Bíblia é fé para hoje, né? É fé para hoje. É fé para hoje. Você vai para a Bíblia e você encontra todos esses conceitos de liderança servidora, de um líder que trabalha junto, que vai junto, que diz vamos e não vai. E está tudo na Bíblia. E a gente ouve essas palestras hoje e poderia dizer assim, olha, já estava escrito há 2.000 anos, já estava escrito há 3.000 anos. É o líder que diz, faça o que eu digo porque eu faço. Isso, exatamente. Então as minhas palavras estão acompanhadas da minha conduta, elas não estão vazias e sozinhas. Né? E aí você encontra Jesus, né, na Bíblia, comparando a liderança dele com a liderança do governo dos seus dias, e ele diz para os apóstolos dele, com vocês, eu não quero que seja assim não, tá? Eu não quero um tentando subir por cima do outro, tentando puxar o tapete do outro, querendo ser melhor que o outro. Não. Aqui o primeiro é o que mais serve. Então, se você está interessado nesse posto de primazia, você tem que ser o primeiro que tem que estar disposto a abrir mão de si mesmo para poder servir o próximo. A generosidade dele também me encanta, porque, diferentemente de Roboão, que dobrou os impostos ou aumentou demais, ele não cobrou impostos por anos. Porque ele sabia que aquele povo era sofrido, um povo que tinha penado com aquela cidade destruída. Falou, vou cobrar impostos. Então, ele colocou recursos dele, tanto que ele ganhou lá de Babilônia, quanto pessoais, para sustentar aquela nação naquele começo, para não ser pesado. Que líder exemplar. Neemias, na verdade, qualquer líder de empresa secular ou de uma empresa religiosa precisava estudar o livro de Neemias. É verdade. Porque aqui tem um verdadeiro curso de liderança servidora, de liderança corajosa, está no livro de Neemias. Ali fica até uma dica para você que está nos escutando, você é chefe na sua empresa, é líder, para um pouquinho, lê o livro de Neemias, você vai aprender muito com ele. Agora, tenho só 1 minuto, praticamente 1 minuto e meio. É isso, né, Isaac? É mais ou menos esse o tempo. Mas, estudando esses personagens, a gente viu quantas pessoas também deram apoio para eles. Sim. E nós precisamos orar pelos líderes. Muito. Não é? Você precisa orar pelos seus líderes, eu pelos meus. Precisamos orar pelos líderes da igreja, porque Deus tem uma pesada missão sobre esses homens. Não é? E Deus tem abençoado tantos líderes espirituais, e nós precisamos interceder por essas pessoas, porque eles têm uma missão muito pesada. Eu desafio você a orar pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo líder da sua igreja, porque eu acho que Deus deseja isso da gente, né? Isso, 1 minuto e meio para a gente acabar aqui, para a gente fazer os últimos comentários nesse sentido. É uma recomendação bíblica, né? Você vai lá para Paulo, ele pede que ore inclusive pelos líderes do país. Naquele caso, você olha Paulo.
Paulo estava pedindo que orasse pelo Império Romano. Mais especificamente por Nero. Pois é, por Nero. Então, é uma recomendação bíblica orar pelo seu pastor, pelo seu líder da igreja, claro, pelo presidente da república, pelos políticos, orar por esse povo, porque, de certa forma, a gente está sendo influenciado pelas coisas que eles decidem. Perfeito. E faz parte dessa cosmovisão cristã orar pelos nossos líderes religiosos e também seculares. Perfeito. Tem um texto bíblico... Tem só 30 segundos. É rapidinho. Está em Tito capítulo 2, verso 7. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que você fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticá-la. Então, seja um exemplo também. Amém, né? Amém. Muito obrigado, Mayara. Eu que agradeço, pastor. Passou tão rápido, né? Muito rapidinho. Foi muito bom, obrigado por aquilo que você falou, pela sua presença. Pastor Felipe também. Prazer. Deus abençoe muito o seu ministério aqui na Novo Tempo. Amém. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham gostado também dessa temporada. Eu aguardo vocês na semana que vem com o início de uma nova. Até lá.